Fala, galera. Então, vamos ver a análise do jogo aberto sobre esse jogo do Palmeiras, que foi dominante, rápido e venceu o Corinthians por 2-0 na Arena Barueri, no primeiro derby do Brasileiro de 2025. Os uruguaios Piquerez e M. Martinez foram os responsáveis pelos golaços da noite, que ainda teve estreia de Paulinho, gol anulado de Vitor Roque e até a cabeça de galinha arremessada no gramado. Vamos ver a análise da turma. Você chorando. Você me permite? O quê? Você me Claro, permite? claro, vai. Você quer... Tem uma encomenda aqui pro Ronaldo? Então dá licença que eu vou entregar pra ele. O juvenil já Normalmente deitando essa no programa. Por isso que tiraram o porrete daqui. Cadê o porrete? Roberto, cadê o porrete aqui, tá bom? Uma encomenda, o que Uma encomenda será? aqui pro Ronaldo aqui, não sei o que. Não sei. Você tá ligado que o zagueiro dava dura no zagueiro, tá ligado, hein? Deixa eu ver. Pra você, menino. É de comer, senão chama o lixo. É pra você, tá bom? O que será? Como mesmo? E zagueiro costuma dar dura. O que é, Ronaldo? Que é isso aqui, menino? É pra você. Ai, uma cabeça de galinha. Nossa, quanta criatividade de vocês, né? Ah, vocês jogaram a cabeça de Coloca essa galinha. aí. Nossa, que criatividade. Ó, vou jogar essa cabeça. Ó, vou jogar ali, ó. Olha que criatividade. Põe. Daqui a pouco vocês vão falar que é o time do povo. Coloca aí, vai. É o time do povo, é o Coringão. Vocês vão cantar até música do Corinthians. Mas também é aquela história do toma lá, da cá, né? Teve cabeça de porco, agora cabeça de Isso é galinha. coisa sua também, viu? Isso é coisa sua. Não, essa vez eu estou isenta, coisa isenta sua também. total. E aí, Sgarbi, tudo bem? Coitado do nosso Juvena ter que ficar ao lado do nosso Ronaldão. Isso não é legal, eu sei, peço perdão. Não, mas tudo bem, pessoal. Tudo bem, meus Tá amiguinhos. fazendo Renata, collab com o Eu me vento. divirto. E, ó, essa cabeça de galinha não entra nessa sua jaca, não, viu, filho? Não entra. Por isso que ele colocou. Não entra, não cabe, não cabe. Negativo pra você. Bom, pra mim... Pô, quem poderia ter se dado bem no apagar das meu luzes filho, da rodada era Everton Guimarães. Mas aí teve um empate com o São Paulo, beleza, mas empatar com o Vitória em casa não tava nos planos, hein, Everton? Ó, ainda estamos aqui. Isso aqui não vai envelhecer nunca, Renata. Ramon Não vai Dias, envelhecer Ulisses nunca. Costa, A Chico Timão Garcia, Presta Ronaldo. tá aí, vai continuar por aí. Isso aqui não vai acabar nunca. Eles vão ficar com esperança Chico, até no final do Ronaldo, ano. Aí fica com esse Ulisses. papo de que, ai, mas não valia nada. Ai, porque não valia nada, não valia nada, não valia nada. Mas podia ter tomado uma piaba de uns 4 ou 5. 4 ou 5. Agora, sobre o São Paulo não ter vencido o Cruzeiro, e aí o Marco Aurélio debochou. Porque já eram 6 pontos garantidos todo ano contra o Cruzeiro. Já vi que esse ano vai perder 4, né? Que coisa, hein? Aliás, Já teremos... o Cruzeiro vai somar 4. Porque Ó, empatou já aí na teremos João volta, Paulo ganha aqui do Capelanes, São hein? Paulo. Ele não para! Bom dia pra você. Ele não para! Ele é imparável! Doutor Galo. Impressionante. Mas eu quero delay. falar de derby. Quero falar do 2-0 do Palmeiras pra cima do Corinthians. E vocês, Garbi, Oi. vai começar a analisar esse jogo. vontade de Por espirrar que quando foi tava tão falando. boa a atuação palmeirense? O que me preocupa pra quarta-feira. Ah, que amasso, hein, Rê? Pelo amor de Deus. Não, o primeiro tempo ali eu concordo com o Everton. O Corinthians se salvou, tem que agradecer por não ter tomado uns 3, 4 ali logo no primeiro tempo. Pra mim são 2 pontos principais. O Palmeiras entrou mordido pra esse jogo, totalmente mordido. Lógico, mas entrou. E o Corinthians entrou pra jogar mais uma partida. E esse papo do Ronaldo de que não é que valeu só 3 Eu pontos. nem falei nada, ela chamou você Você primeiro. falou que valeram só 3 pontos. Não é, cara. São 3 pontos num clássico que o Corinthians foi amassado. Desculpa, essa zaga do Corinthians, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente fala muito sobre a zaga do Corinthians. Não dá. Não dá. O André Ramalho é um cara que chegou muito bem, tá muito mal. Não dá, cara. A zaga do Corinthians é uma vergonha no clássico. Atropelado, Sgarbi. Atropelar, é a palavra. Atropelado. Foi Anotou a atropelado. placa aí, né? Ou tá na placa? E é muita... Depois manda e é- a foto do e é- Paulistinha. E é claro que o goleiro reserva, no modo geral, a pressão é muito grande quando a régua é muito alta, do Hugo. Só que, cara, eu acho uma sacanagem cair a culpa só no Donelli, assim como tem gente fazendo, porque a zaga, o espaço que os caras deram pros caras finalizarem, pros jogadores do Palmeiras finalizarem, é um absurdo. Um absurdo. Então o Corinthians tem que se colocar no lugar, ó, ganhou o Paulista, parabéns. Só que o brasileiro agora o bicho pega. O brasileiro não é campeonato paulista e tem que contratar. Pra mim, na janela do meio do ano é contratar ali na zaga, porque, meu Deus. tá Zaga e difícil. ala, né? Ulisses Costa, de um lado, reabilitar o Palmeiras antes do jogo com o Inter, e por outro, é preocupante para você a situação do Corinthians por ter perdido com tanta passividade o clássico? É, um time... Sabe o que aconteceu? O oposto do que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Corinthians andando carrinho à vontade incrível e o Palmeiras lá, vendo o jogo na final de Paulista. Agora não. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade de jogadores incrível.
E o Corinthians lá numa passividade incrível, também. Agora, o que chama atenção é a montagem, a elaboração do time. Tem umas coisas no Corinthians que não funcionam. Né? Por exemplo, os laterais não funcionam, todo mundo sabe disso há muito tempo e ninguém faz nada. Né? Como é que você tem O espanhol não funciona. Como é? Não está funcionando. Falar Não funciona. está funcionando O juiz bem. não expulsa o Gomes no carrinho. O que acontece é o seguinte, como é que você monta um time de futebol sem um homem para armação no meio de campo? Mas o Corinthians é muito bem treinado. Você não viu a saída de bola do Mendes? Você tinha, então. Muito bem treinado. Você tinha que montar um time com alguém para armar nesse meio de campo. O que aconteceu em relação ao Paulista e a esse jogo? O Palmeiras ganhou o que o Corinthians teve no Paulista, o meio de campo. E dominou o jogo totalmente. E o Corinthians foi, o que mais estranho, a passividade do time do Corinthians. Entendeu? O Martins jogou demais. É um menino que chega, colocou o Moreno já no banco e vai ser titular. Cara, a entrada do Paulinho, sem ritmo de jogo, mas já mostrou o seu cartão de visita, batendo pro gol, joga demais, você vê a diferença nisso, entendeu? E uma coisa que eu vou falar pra você. O quê? Triste. Não falou nada. O Veiga não fez falta, hein? O Veiga não fez falta. Qual Veiga? Entendeu? Desse ano não fez, mas desde o ano normal passado. sempre vai fazer. Não fez falta nenhuma. O Abel tá montando um time interessantíssimo. Vitor Roque bem, hein? Entendeu? Vitor Roque, um guerreiro. Felipe Pô, Anderson. gritei o gol dele muito, porque eu queria que ele fizesse esse primeiro gol. E as pessoas estão pegando no pé dele. E a torcida do Palmeiras está apoiando. Porque apoia. Porque o Rony, lembra quando o Rony chegou do Atlético Paranaense? O Rony demorou 7, 8 jogos para fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. 20. Acho que até mais. 22 jogos. Olha que loucura, 22 jogos. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas o Abel apostou nele e manteve. E tem um detalhe. E o Vitor Roque é esse cara, Renata. Pois teve gol de novo, mas foi anulado por causa da posição do Gustavo Gomes, que interferiu no caso. Marco Aurélio Cunha, a primeira rodada elogiamos o Botafogo contra o Palmeiras. A segunda rodada reclamamos da arbitragem contra o Sport. Só que na terceira rodada, diante do principal adversário, o Palmeiras foi lá e deu suas credenciais, fazendo a melhor partida do ano, na minha opinião. Renato, é bonito futebol, né? Há 2 semanas atrás, o Palmeiras estava mal, o trabalho do Abel estava se esgotando. 2 derrotas, doutor? Eu tava mal? Peraí, perdeu o campeonato. Perderam o título, mas 2 derrotas, rapaz. Já. Posso falar? Perderam o título, velho. Fica à vontade, doutor. Deixa eu terminar, por favor. Eu cheguei depois aí. Não havia o trabalho do Abel estava se esgotando, os jogadores já estavam cansados, o sistema já não era o mesmo, não ganhou nada o ano passado. Aí perde o campeonato do Corinthians, uma catástrofe, picha a rua. Isso. Aí ganha esse jogo. Nossa Senhora, esse Palmeiras é espetacular, o Vitor Roque não fez gol ainda, mas é o melhor atacante que tem, o Paulinho vai chegar, e Maurício. Então, veja, o futebol é só expectativa do resultado do jogo. O que passou, passou, vale hoje. Então, os comentários são sempre em cima do que aconteceu ontem. Eu quero ver o longo do campeonato todo. Acho o Palmeiras um grande time, sem dúvida. O Abel, um ótimo treinador. Mas não é um jogo que define a história do campeonato. Mas o futebol hoje tá desse jeito, viu, Marco? Se o São Paulo ganhar um jogo, eu vou correr aqui no estúdio também. Teve gente que subiu no Caldeirão. Teve gente... Caldeirão não, no Cadeirão. Nossa, receba. Errei sem querer. E se voltar à primeira posição da tabela, vou subir sempre. E quem quiser está à vontade, quem não quiser também suba. Eu só não vou subir porque você não pode quebrar o cadeirão. É melhor não. Mas fico aqui na torcida. Torcendo pra cair pra ver. Chico Garcia, você está aí só observando. Eu sei que o golpe foi duro, perdeu pro líder do campeonato, o Flamengo. Mas o Palmeiras não se abalou. Entrou e desde o primeiro minuto mostrou que venceria o clássico. O Corinthians, o Emiliano, sem a presença de um meio armador clássico, né? Não tinha o Garro, não tinha o Coronado. Ele poderia ter botado o Memphis para fazer essa função e colocado o Romero. Mas o que ele pensou? Vou colocar superioridade numérica no meio. O Palmeiras vai vir com uma linha de 3, vou colocar 4 meio-campistas. E o Bidon tem uma característica de poder ser um meio armador. Mas não funcionou, por quê? Porque aí do outro lado estava um Palmeiras muito mais aplicado, que lateralizou o jogo pela esquerda do Piquerez. O Facundo Torres fez um bom jogo. Mas todo mundo vai lateral, Chico. O Felipe Anderson foi muito bem. Jogo com o Corinthians. Não, mas, lateral? Mas assim, mesmo por dentro, com 2 caras, você tem ali o Rios e o Emiliano Martínez jogando demais. Muito. Marcando, jogando. Aí na direita você tinha o Felipe Anderson e ainda o Estevão muitas vezes caindo por aquele lado, se não flutuando. Foi um Palmeiras assim, gente...
dominante o jogo inteiro. Tirou o pé depois do 2-0, entregou a bola pro Corinthians e diz, vai, Corinthians. E o carrinho do Gomes em cima do Yuri? Vai, Corinthians, pega a bola. Tira o Corinthians não soube o que fazer com a bola. O Everton foi fazer uma defesa aos 46 do segundo tempo. Tá louco, Márcio. Então, assim, os jogadores foram mal? Foram. Taticamente, o jogo foi mal pensado? Foi. E do outro lado, tinha um Palmeiras que, inclusive, encontrou a escalação. Acho que o Abel Ferreira encontrou a escalação. Mas por isso que a gente fala mal do técnico do momento Corinthians. que não deveria encontrar, encontra. Por isso que eu nunca duvido calma, de Abel Renata, Ferreira. Por isso que eu sou fã de Abel Ferreira. E vai ser legal esse embate pra gente até tirar uma dúvida de qual técnico, quando se enfrentam diretamente, qual técnico está melhor, Roger ou Abel? Hoje o Roger, né? Eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores. Quando ganha, o Roger conseguiu equilibrar forças com o Felipe Luiz, vai ser um bom duelo. Mas quando você analisa o Corinthians, que a gente critica muito o treinador do Corinthians, muita gente discorda, é porque ele não consegue mudar a maneira do time E nem jogar. tava lá, né? Que ele estava suspenso, nem na Ele beira foi dos gramados esteve. ele tirou o Bidu e Everton. colocou o Hugo. Ele continua não Aí a perdendo. culpa é dele. Ele tira o Bidu e colocou o Hugo. Foi lá no jogo, já sabia que ia perder. Não queria perder pro Abel, falou, sabe o que? Eu nem vou. Nem vou, você expulso aqui contra o Vasco. Everton Guimarães, o Palmeiras encontrou o time. Parece que sim, eu já tô nervosa. Então, Renata, a questão eu acho que pega muito também por postura, tá? Por postura. Muda a peça? Sim. Mas a postura mudou. Mudou muito. Quem assistiu o Palmeiras contra o Corinthians na final ou nas finais e assistiu o Palmeiras contra o Corinthians no sábado, entendeu que a coisa mudou e mudou muito. Aliás, antes do jogo no sábado, eu estava batendo um papo com o Cláudio, lá da Darujo, e ele me perguntou, ele é corintiano, vamos ganhar do Palmeiras. Eu falei, Cláudio, esquece. Muito pouco provável. O Palmeiras não vai repetir a postura que teve nas finais contra o Corinthians. Então você pode esperar que vai ser cascudo para o Corinthians, e foi. E o Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro. Aliás, o Corinthians não me assusta, porque essa oscilação do Corinthians é um problema. É impressionante como o Corinthians não consegue jogar um futebol linear. E o Palmeiras dificilmente não esfolaria o Corinthians, porque o que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista incomodou muito o ambiente. E aí mudou peças, mudou postura e foi um chacoalhão. Ficou muito barato para o Corinthians, Renata. 3, 4, 5, era para ter sido o Corinthians só no lucro, só com 2. Isso me lembra, será que alguém chacoalhou nos palpites por aqui do derby? Presentinho para Ronaldo Giovanelli. Não, presentinho pra mim, não. Então vamos trabalhar, né? Fazer o quê? Tá ao vivo o programa. Liberado. Então tá bom, vou passar. Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Buenos dias, Renata. Buenos dias! Pode falar isso aí, buenos dias, o Ronaldão já começa a tremer. Acesso negado. O Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Acesso negado. Evidentemente, uma provocação à principal organizada do Corinthians. Capelani, você tá fazendo algum prognóstico para esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano. Tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Agora pro time do Palmeiras, 0 pro... No mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí, me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Acertou! Aê! Costumeiramente, ele é exagerado, ele passa do ponto, é sem limites, mas ele falou uma coisa muito direta na sexta-feira. Você, Capelani, disse que seria um pau do Palmeiras. Assim! Foi dessa maneira. E acertou o Capelli. O Ronaldo não pode falar nada. Eu só tô com o título. Falar o quê? Título, valeu, título nós ganhamos. Oi, eu posso falar. Esse títulozinho aí. Eu não vi essa festa toda no título. Essa festa toda por causa de 3 pontinhos aí, eu não vi no título. Vai, corre atrás dos outros. E, ó, perdeu até o rumo de casa. Sabe nem qual que é o próximo jogo do Corinthians depois da saraivada que tomou aí no último final de semana, ó. Estamos aqui na academia de futebol. Deixa eu mostrar a galera aqui, ó. Tem torcedor do Palmeiras. Ô, galera, como é que tá o Ronaldo Giovanelli nessa manhã?
Chora, Ronaldo. Depois eu pego uma bússola e entrego pra você pra reencontrar o caminho de casa. Aqui é Palmeiras, rapaz. Eu não erro. Às vezes me equivoco. Avante palestra, seremos campeões. Mas meio de semana tem jogo duro, hein, Renata? Que coisa, hein, Capelanes? Você acertou em cheio, Ronaldo. Essa você vai ter que aguentar. Não, eu vou aguentar porque a festa corintiana ela já foi a semana passada, viu? Calma que a gente vai continuar falando sobre o clássico. Mas antes, hoje eu... Um beijão para Oscar Roberto Godoy, meu ídolo na arbitragem. Como ele não se faz nunca mais. É um fenômeno, robusto, forte e incisivo. Concordo com você. Eu gritava e ele pipocava. Aliás, ninguém vai falar de pênalti daqui a pouquinho, né? Pênaltis não dados na rodada. Discussão também. Eu não vi nem Porto Alegre normal. Normal. É? Pra mim, normal. Mas antes de mais nada, ele pede passagem e ele manda Abel Ferreira. Eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Ai, que coisa, tá feliz da vida. Ronaldão! Da vida. O quê? O Abel Ferreira ganhou o derby. Quando ganha, ele fica feliz, tá certo ele. Mas não tem que ficar? Se perde, não pode, tem que ficar feliz Ele também? pode Eu não tudo, entendo né? isso aí, Ele ó. pode tudo. Ele pode tudo. Te lascar. Ele pode tudo mesmo, ele é um dos grandes campeões do Brasil, o maior campeão como treinador do Palmeiras, então tem que respeitar mesmo. O cara amassou o Corinthians, amassou o jogo, amassou. E você fica falando que, pô, o cara Nossa, amassou. Com o Bidu, com o Mateuzinho, com o Kaká, com o Ramalho e o Hugo depois. Mas amassou. E ele acertou em tudo na escalação, em tudo. Vitor Roque jogando bem, Felipe Anderson bem, Facundo bem. Eu acho que a notícia do derby pode comemorar junto com os palmeirenses. Você pode comemorar. Pegar a locomotiva e fazer assim, ó, encaixar de novo no trilho. Porque aí o Paulinho agora chegando, o Maurício também, Felipe Anderson na posição certa, tá tudo linha de treino. Isso pra Renata ficar brava. Esse é o Você tá falando isso pra Renata ficar brava. Eu não tô brava, eu tô bem Você falou que o Vitor preocupada. Roque vai fazer 3 gols, você falou. Porque o que acontece em relação ao Palmeiras está tudo certo, o Abel conseguiu dar um padrão para o time muito bom, a passividade do Corinthians foi assustadora. E o técnico do Corinthians é um dos grandes responsáveis por tudo isso. Obviamente que falta uma outra peça, indiscutível, a gente não fala isso, mas ele eliminou o Corinthians de uma pré-Libertadores, montando com 3 zagueiros, o técnico do Corinthians montou 3 zagueiros, arrebentou o Corinthians. Num jogo que ele estava pela Sul-Americana, ele tira os 3 melhores jogadores em campo. Crise do Corinthians. Entendeu? Então não sei não porque estão aplaudindo o técnico do Corinthians ainda. Ele só tem errado. Ele nem foi lá. Ele só tem errado. Ele tira a Bidu e coloca o Hugo pra todo mundo ver que ele duas inhacaras daquele lado. O que ele faz nas finais, ele acertou nas finais e o Paulista não Se não fosse o Donelli, irmão. Vai ganhar um tempo maior. Eu sei que é muito cedo pra falar em qualquer coisa de Campeonato Brasileiro, só vai terminar lá perto do Natal mesmo, mas tem aqueles potenciais candidatos. E o Palmeiras, com esse jogo e esse tipo de atuação, ele se credencia a fazer muita coisa. O que me preocupa pra quarta-feira é melhor pedir o intervalo, tem aquele recadinho, a gente vai pro YouTube. Abel Ferreira, segura. Murilo teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa direita e se tornou mais um desfalque no Palmeiras. O zagueiro passou por exames na reapresentação do elenco nesta segunda-feira na academia de futebol. O problema ocorreu durante o aquecimento para o clássico contra o Corinthians, sábado, na Arena Barueri. O camisa 26 estava escalado como titular, mas após sentir o incômodo, deu lugar a Mikael. O Palmeiras agora tem 5 jogadores no departamento médico. Além dele, já são baixas Bruno Rodrigues, cirurgia no joelho esquerdo, Mike, lesão na coxa esquerda, Lucas Evangelista, trauma na coxa direita e Rafael Veiga, luxação no ombro esquerdo. Com a ausência de Murilo,
Abel Ferreira deve manter a defesa com Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael como titulares. Naves, que teve proposta do Botafogo recusada, é a outra opção para o setor.